Oi, pessoal. Então agora eu vou falar das funções que a gente utiliza no MATLAB, né? E aí a gente vai passar mesmo para o MATLAB e fazer algumas análises lá, né? Então a primeira função que a gente pode falar é o FIRLS, né? FIRLS, não sei como falar isso daqui, mas enfim, é o FIRLS porque a gente vai ter aqui a definição da transição também, ok? Então, a gente vai ter que definir 6 pontos, né? Então, esses pontos a gente vai ter que definir em relação à frequência de Nyquist. Então, a gente tem o zero sempre, praticamente, né? Então, não tem por que a gente definir um filtro que não comece em zero, tá? Então, a primeira vai ser sempre o zero. Uma frequência que ele vai começar a transição. Uma frequência em que a gente vai acabar a transição em um ganho 1, né? Esse ganho 1 ele tem que se permanecer, que vai chegar numa determinada frequência aqui, né? E aí ele vai finalizar essa transição em um outro ponto e até a frequência de Nyquist, ok? Então veja que a gente tem essas zonas de transição. Essa função ela permite que a gente faça essa transição, né? A gente define quais frequências que vão ter início e fim aqui para que a gente tenha essas transições, tá? A gente sempre vai colocar um ganho 1 aqui, né? Mas assim, isso daqui ela acaba sendo meio que padronizado, né? Essa entrada aí de 0, 0, 0, né? 1, 1, 0, 0. Mas é claro que você pode fazer da maneira que você quiser, tá? Mas não tem muito porquê fazer isso, né? A gente quer que a forma do nosso filtro, né, ele tenha mais ou menos essa cara aqui, né? Então ele sempre tenha 0 em amplitude em frequências indesejadas, 1 nas frequências desejadas, né? E fazer com que essa transição aqui seja a melhor maneira possível. A gente poderia querer que ele começasse exatamente aqui, né? Fizesse só um salto aqui, né? Mas isso aí adiciona uma descontinuidade, né? A gente não consegue fazer essa representação. Então a gente tem que fazer uma transição, né, o mais suave possível, ok? A outra função é a função FIR1, tá? A FIR1, a gente não vai precisar definir todos esses pontos. A gente vai definir apenas os pontos em que a gente tem interesse, ok? A gente vai definir os pontos que a gente tem interesse e essas outras frequências, elas são definidas automaticamente, né, baseada no Nyquist, e ele vai nos dar a menor transição possível aqui, né, baseado em uma norma. Então, ele vai fazer com que essa transição seja a melhor possível, né, e a menor possível. A gente vai ver, né, como ela se comporta lá no real, né? A gente vai ter isso aqui como um desejado, mas ele vai se aproximar disso daqui, né? Ele não vai conseguir fazer completamente, tá? A gente vai ver esse comportamento lá no MATLAB. E o IR, como é que a gente define o IR, né? A gente vai definir usando a metodologia do Butterworth, né? E a função é o butter. E aí ele vai ter a mesma cara, né? Ele vai ter a mesma cara. Só a maneira que a gente vai analisar ele que é diferente, né? Porque lá no a gente vai ver, né, que por conta de ele ter poucos pontos, não tem por que a gente usar a FRF, né? A gente não tem por que com poucos pontos a gente não consegue analisar, né, a resposta em frequência. Então, a gente vai analisar colocando a entrada em pulso, né? E aí ver se ele vai para infinito, se ele não vai para infinito, se ele tem uma boa resposta em frequência, ok? Então, comparando, né, eu tinha falado isso no outro vídeo, então veja, né, a quantidade de pontos que a gente tem no FIR e a quantidade de pontos que a gente tem no IR. Né? Então, aqui a gente consegue tirar uma FRF adequada, que ele vai mostrar realmente quais as frequências que ele está colocando aí, mas esse daqui não. Né? Mas aí, quando a gente coloca uma entrada em pulso, a gente consegue analisar esse filtro aí, ok? Então, eu vou passar aqui para o MATLAB.
Então, analisando primeiro o FIR-LS aí, né, o FIRS, a gente vai definir então uma frequência de amostragem aqui, 1024, o Nyquist é a metade, ok? A frequência que eu quero que passe, né, que eu tenho amplitude 1, vai ser entre 20 e 45. E eu estou fazendo uma transição aqui que ela é percentual à nossa frequência aqui, então 20 e 45, né? Ele vai ser então um pouquinho maior, né, para o 45, porque eu estou multiplicando por essa transição aqui, ok? E aqui eu estou definindo a ordem. A ordem é quantos pontos que a gente vai ter, tá, para fazer o filtro. Então aqui só coloquei uma normalização, né? Então peguei o 20 aqui e o S-rate e multipliquei por 12, né? Só para a gente não ter que ficar aí colocando números muito altos e aleatórios, né? Fazendo uma proporção aqui disso daqui que vai dar um 50 e pouco, né? Dá 51, alguma coisa assim, né? Então aqui a gente vai multiplicar por esse padrão e a gente vai ver o que acontece, ok? Então aqui eu falei que, né, olha, o primeiro ponto é 0, o segundo ponto é 0, aí ele vai 1, 1, 0 e 0. O que, que é isso daqui? Eu vou voltar aqui na apresentação. São esses pontos aqui, olha. Então a amplitude aqui tem que ser 0, né, no primeiro ponto, 0 no segundo ponto, 1 no terceiro, 1 no quarto, 0 e 0. Então é exatamente o que está lá, né? Esse shape aqui, a gente poderia fazer diferente, né? A gente poderia colocar que aqui no segundo é 0.1, ele vai começar a já ter uma subidinha no começo, né? Por qual motivo você gostaria de fazer isso? Não existe muito, né? Porque geralmente a gente quer eliminar completamente as frequências fora de interesse e, né, ter totalmente as frequências de interesse já dentro, né, do nosso intervalo. Então, geralmente a forma, né, é essa daí, mas você pode analisar aí da maneira que você quiser, ok? E aí a gente vai definir o range de frequência. Então, a primeira é o 0, né? Então, como eu falei lá. A segunda, olha, o que eu peguei? O 20, né? E tirei um pouquinho, né? Para que ele seja um ponto um pouco mais à esquerda do 20. Então, veja aqui, perdão. Né? Aqui na frequência, olha, o 20 está aqui, né? Essa é a frequência 20. E aí eu tirei um pouquinho para, né, eu escolher esse ponto aqui, ok? E com o outro ponto vai ser a mesma coisa, só que eu vou somar um pouco. Então, voltando lá, ó, aqui eu coloquei o próprio vetor, né? Então vai ter o 20 e o 45 aqui. E aqui eu peguei o segundo e somei um pouquinho para ter uma transição à direita. E aqui a própria frequência de Nyquist, ok? E dividi isso por Nyquist. Por quê? Porque isso aqui, essa frequência, né, ela tem que estar normalizada pela frequência de Nyquist para a função FIR-LS aqui entender o que eu quero, ok? Então, esse vetor ele vai de 0 a 1, né? Ele vai começar em 0, vai ter uma determinada fração aqui, um decimal aqui no meio, né? Até 1, que é a própria frequência de Nyquist, ok? Vou entrar com a ordem, então a ordem vai estar aqui. A frequência, então range de frequências que a gente definiu aqui, e o formato, né? E aí ele vai definir o meu kernel. Então esse kernel, a gente vai analisar ele aqui, né? E fazer o plot para que a gente analise ele, ok? Então vou fazer esse plot aqui para a gente ver. A figura, né, ela vai ter, deixa eu ver aqui, o próprio kernel no tempo, né? Vai ter a análise linear da nossa FFT, né? Aqui eu estou fazendo a potência, né? Então, ponto elevado ao quadrado, só para ficar mais claro, né? Nossa visualização. E também a análise da densidade espectral, né? Está aqui em log, ok? A gente consegue também ver isso aqui em log para ver se tem alguma diferença. Então veja, olha, aqui a gente tem o nosso kernel, né? Ele é bem grande, né? Tem 600 e pouco. Então aqui, olha, a gente tem o ideal, que é o vermelho,
E o preto, né, ele é realmente a avaliação aqui em frequência desse kernel aqui, né? Então, olha, ele não fica exatamente, ele até tem um probleminha aqui, né? Ele passa um pouco. E aí ele oscila aqui, né? Então veja que ele tem essa oscilação em torno do 1, né? Porque a gente não consegue definir exatamente, né, os valores. Ó, ele tem aqui, né, alguns pontos que não exatamente ficam em cima do nosso ideal, mas está muito próximo, está muito bom. Eu vou mudar aqui um pouco para a gente dar uma olhada o que acontece se a gente, por exemplo, vou diminuir a, a ordem, né, para a gente ter uma noção. Se eu diminuir a ordem, olha lá, aparecem alguns outros problemas, né, a ordem está menor, ok? Então a ordem ela impacta um pouco, né, na nossa avaliação aqui. Eu vou colocar agora ela um pouco maior, tá? Então 25 agora, vamos ver o que acontece. Começa a surgir outros problemas, né? Então veja que a ordem, né, ela não quer dizer que quanto maior, melhor, né? Quanto maior a ordem, ela é pior porque ela começa a deixar o seu kernel muito grande. Então isso já também não é adequado, né? Mas ela pode começar a aparecer essas discrepâncias aqui, né? Ela não é interessante dependendo da transição que você está fazendo também, ok? Então não quer dizer que quanto maior a ordem é melhor, tá? O que você tem que fazer é, eu acho que uma ordem de 5 é interessante. Aí você vai lá e testa e olha a resposta de frequência. Ah, apareceu aquela ponta ali, né? Vou aumentar aqui. E assim, 5 vezes essa normalização, tá, gente? Então a ordem, na verdade, é 256. Lembrando que o kernel aí do Fearly é bem grandinho, né? Daí, sei lá, você aumenta um pouco, né? Então, 8. Ah, deu uma melhorada. Então, beleza. Então, vamos fazer um pouquinho mais, né? 12. Ah, ficou bom. Por exemplo, esse aqui eu pararia já, né? Não precisaria tanto. Aí está bem em cima, né? Se você quisesse testar ainda um pouco mais, 15, por exemplo, né? Vamos ver como que fica o 15. Ah, ficou bem legal também, né? Então aí depende do que você quer analisar. Às vezes, por exemplo, você tem processamento suficiente, né? Fazer um kernel desse tamanho, esse aqui é melhor. Mas o 12 às vezes já estaria suficiente, né? Aumentar mais do que isso, acho que aí já começa a aparecer os problemas, né? Então 20, vamos ver. O 20 ainda. Então, o 20 já começa a aparecer aqui, começa a oscilar muito, né? Ó, aqui já tem uma oscilação estranha. Né? O 15 seria o ideal, vamos dizer assim, né? Opa, 150 não, o 150 vai estourar mesmo. Então 15 aqui já seria o ideal, né? A gente tem essa análise aqui na frequência, né? E aqui em log, né, a gente consegue ver que ele é bem linear aqui, né? Então ele tem o ganho 1, né? Então dB é 0, né? Bem interessante. Ele tem o decaimento rápido, né? E aqui no comecinho só que tem um pouquinho aqui, mas é bem pouco, né? Nem aparece. Então aqui no DB aparece mais, né? Mais fácil de visualizar, que tem ainda uma certa transição aqui que a gente não está vendo aqui, né? Mas mesmo assim é muito baixo, né? Menos 40 dB, menos 50 dB é um valor muitíssimo baixo, ok? Então vou fazer duas análises aqui agora, que é justamente para ver, né? Vou plotar várias ordens para ver o que acontece, tá? Então uma ordem variando aqui, né? Deixa eu ver como que está variando aqui. 51, 422, né, até 1536. Então a gente vai ver aqui, ó, e quando ela é muito pequena, então que é a azul, né? A azul, olha, ela não tem uma transição adequada, né? Ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque a ordem é muito pequena. A gente está vendo aqui, ó, o azul ele nem chega a fazer essa ondulação aqui, né? Nem chega a fazer essa primeira onda aqui, o azul. Muito pouco, né? Muito pequeno. E aí a sua faixa na frequência aqui ela é muito grande, né? E ainda assim, né, tem um pico aqui, apesar de estar bem no centro, centralizado, né, não é uma coisa interessante. Aí a gente vai aumentando, né? Então, olhando aqui no tempo, né, talvez o amarelo aqui, olha, que já está tendendo para zero, né, para uma oscilação muito pequena aqui, né? Ele talvez seja até o ideal, né? Então, vendo aqui, ó, ele tem esse pico aqui,
mas ainda assim ele está bem próximo do 1, né? Então não tem essa oscilação que o vermelho tem tanto, né? O vermelho é logo o segundo aqui, né? Então já não, o vermelho não seria interessante, mas o amarelo já seria bom. O roxo talvez também, né? Mas o roxo ele já começa a aparecer esse pico aqui, ó, que é o problema que a gente vê bem acentuado no verde, por ser uma ordem muito grande. Então veja que o ideal, né, aqui é a gente fazer essa análise da ordem e aí ver qual ordem intermediária ali é o mais interessante, né? O 794 está muito próximo do que eu realmente estou usando, né, que é o 768, né, que eu comentei que seria o amarelo, ok? Então, assim, não tem uma ordem assim, essa aqui é a melhor. Não, você vai avaliar algumas e aí você vai analisar a resposta em frequência, né, como a gente viu ali. Se não tem nenhuma discrepância, se está bem próximo, né, visualmente falando, do seu ideal, né, você pode utilizar esse filtro aí para filtrar os seus dados, ok? Então, em relação às ordens aí, ok. E aí agora eu vou mudar a transição, né? Eu vou fazer uma transição bem pequena até uma intermediária aí, ponto 2, ok? E ver o que acontece, tá? Então, essa transição, ó, veja que ela está bem pequena, né? Então, ó, o azul é uma bem pequena. Então, o nosso kernel aqui, eles têm o mesmo tamanho, né? Está como 200, ok? Então, a gente tem uma mesma ordem, mas eu estou variando a transição. Então a transição ela está cada vez, né, ela começa bem curta e eu vou aumentando aos pouquinhos, né? Então ela começa numa frequência cada vez um pouco mais longe dessa daqui, certo? E o que acontece? Quando a gente tem uma transição muito curta, o azul aqui, ó, tá vendo? Ele fica muito oscilante, né? Então oscilou, teve esse pico aqui até 1.2 nessas frequências, então não é legal, né? Então, apesar da gente querer fazer bem rápido, talvez não é tão interessante, né? Porque a gente começa a ter essas discrepâncias. Então, às vezes é bom ter uma transição um pouco maior, né? Que é o que acontece aí nos outros, no roxo, né? No verde aqui, né? Ter uma transição um pouco maior e aí ser uma coisa mais suave, né? Um pouco mais adequada aí. Eu vou aumentar ainda mais agora aqui para a gente, por exemplo, colocar ponto 4, né? A gente vê o que acontece. Ó, agora ponto 4, quando a gente tem uma transição muito grande, né? Ela também aparece esse problema, ok? Então, também fazer esse contraponto aí, né? Então, talvez fazer a vermelha aqui, né? Ela tá bem legal, a amarela, bem legal também, né? Então, quanto seria essa transição da amarela? Deixa eu ver. Seria o ponto 2, talvez, né? Então, olha, eu estou usando o ponto 1, né? Que é a é a vermelha, né? Então, no meu caso, estou usando a vermelha aqui, né? Ele tem um pouquinho de problema aqui no começo, né? Mas também aqui eu teria que fazer uma análise, né, com a ordem que eu estou usando. Talvez aumentar um pouco a ordem aqui, né? Deixa eu ver, cadê? Está em 400 a ordem, né? E lá eu estava usando uns próximo de 700. Vamos fazer com 700 para a gente ficar mais próximo do que eu estava usando antes, né? Então ficou até pior, na verdade, aqui. Acho que eu não estou fazendo a parametrização certa aqui. Vamos voltar para 400 só para a gente ter uma noção. Mas enfim, né? A transição ela também vai impactar nisso daí, ok? Vai fazer cada vez, se tiver muito pequeno não é interessante, se tiver muito grande também não é interessante, ok? Então fazer essa reflexão aí na hora de definir usando essa função firls, ok? Vamos mudar aqui agora para fir1 para vocês verem o que acontece. A fir1 a gente vai analisar o mesmo intervalo de frequência aí, né? A gente quer um filtro que vai de 20 a 45, então tem as mesmas informações, ok? Só que agora a gente vai definir só esse range, né? O 20 e 45 só. A gente não vai fazer nada em relação às transições, né, de 0 ao Nyquist. Aquele vetor de frequência que a gente define aqui, a gente não precisa mais, ok?
A gente não precisa mais de fazer isso daqui, né, que é o que está entrando aqui. A gente está definindo assim aqui apenas a frequência em que vai ter o ganho 1, ok? Então, voltando aqui no slide, a gente vai definir apenas esse ponto e esse ponto. E eles já sabem, né, que tem que ter o ganho 1 nessas frequências, nesse intervalo, tá? Então, esses pontos que a gente definiu lá no FreeLS, a gente não precisa mais. Por isso que, a hora que a gente vem aqui, ó, tá só o range, que é 20,45, dividido por Nyquist, porque a gente precisa fazer essa normalização em relação ao Nyquist, ok? Então, ele vai definir o kernel no tempo, e a gente vai analisar, né, a mesma coisa aqui, né, igual do código anterior ali. Então aqui, olha, o que vai acontecer? Ele está fazendo aqui agora a melhor transição possível para a gente não ter aqueles picos, né? Não ter aqueles problemas que apareceram. O que acontece nesse caso do FIR 1? Então, diferente do que a gente definiu aqui no anterior, né? Vou tentar comparar aqui. Ó. O que aconteceu aqui? Olha, aqui ele chega, né? Ele tenta chegar o melhor possível nessa frequência que a gente definiu, tá? Então, que é o ideal, que seria o 20 e o 45, né? Para já ter o ganho 1 nesses pontos, ok? O FIR 1 ele não vai se preocupar com isso. Então, olha, o FIR 1 ele quer que eu tenha a melhor transição aqui, a transição mais suave, né? Perdão, mais suave não. A menor transição, ok? Então aqui tá vendo que ele sempre vai fazer uma bem pequena aqui, né? Só que de maneira que ele não tenha problemas, ok? Então é isso que ele garante aqui, a gente não vai ter aqueles problemas. Então a gente pode aumentar aqui a ordem, por exemplo, colocar 20 aqui, né? Ele vai dar um pouco melhor. Tá? Ficou um pouco melhor, olha lá. Então talvez nesse caso, uma ordem um pouco maior, né? Ele fique mais próximo. Mas está vendo que ele nunca chega, né, nessa frequência aqui? Essa transição ela está a menor possível, né, para que a gente tenha esse ganho aqui em 1, ok? Mas ele não se preocupa em atingir o 1 justamente na ideal aqui. Então, se você quer incluir o 20, o interessante é que você coloque, por exemplo, 18, né? Então, se eu colocar aqui 18, aí ele vai estar lá no 20, quer ver? O 20 aí ele já vai ter, ó, 20, ó, e aqui o 20 ele já atingiu, tá vendo? Então aí se você realmente quer o 20 dentro, né? Aí você tem que fazer um range um pouquinho maior, tá? Então o FIR 1 ele não vai se importar, né, de atingir isso daqui. Ele vai fazer a menor transição possível. Mas o legal dele é que como você não se importa com a transição, né, e ele faz já essa otimização, vamos dizer assim para você, né, você pode aumentar a ordem da maneira que você quiser. Ó. Então está cada vez, né, mais próximo. Só que assim, quanto maior o kernel, mais pesado vai ser o processamento. Okay? Agora vamos analisar também, né, a ordem, tá? Quando a gente está fazendo esse daqui. Então, olha lá, ó, como eu falei. Estou analisando aqui a ordem, o que acontece? Vou aumentando a ordem, então quando está bem pequena, ele está bem ruim, né? Então, vermelho depois aqui, então ficou bem já aqui em cima, só que ele ainda está meio longe do ideal. Daí o amarelo, daí de acordo com o ver aumentando a ordem, né? Ele não melhora tanto. Né? Então, às vezes não compensa você aumentar tanto a ordem para conseguir um ganho tão pequeno. Então, talvez o amarelo aqui ele já seria suficiente para fazer o filtro que você quer. Ou né, o roxo no máximo. Deixa eu ver quanto que é o roxo. Né? Que é 763 e 1000. Né? Então, até aqui nesse caso que eu tinha colocado aqui 30, né, que eu exagerei, né? Ele tá uma ordem muito grande até, né? Não valeria a pena, porque eu estou fazendo um kernel muito grande, né? Talvez o 10 seja já suficiente. 10, vamos ver quanto que dá a ordem aqui. Né? Ah, eu perdi.
Espera aí que eu vou rodar de novo. É 512, então seria, né, o intermediário aqui, que é o amarelo, né? Então o amarelo, olha lá, ele já é um bem próximo, né? Talvez o roxo ainda seja interessante porque você tem um ganho aqui, mas do roxo para o verde você já não tem tanto ganho, né? Então talvez parar por aí na ordem, né, já é o suficiente. Não precisa ser tão grande a ordem, né? Por quê? Porque você vai perder em processamento, porque você vai ter um kernel muito grande, sem ter um filtro tão melhor assim, ok? Então o FIR 1, né, ele vai ter essa proteção aí, né, de não ter aqueles problemas lá, ele tem essa otimização, o MATLAB faz para você, ok? E por último, que é o Butter aqui, né, que é o IR, a gente vai criar a mesma coisa, né, o do 20 ao 45. Eu vou chamar o Butter, colocar uma ordem 4, tá vendo? É bem pequena a ordem, né? E aí fazer da mesma maneira, né? Então 20 e 45 dividido pelo Likert, normalizando. E aí construir aqui os plots, tá? Eu... E aí eu vou mostrar para você que aqui eu estou fazendo a FFT, tá vendo? Do que ele me dá, né? Do kernel que ele deu aqui. E na verdade, não é assim que a gente vai analisar, né? Porque o espectro dele não faz sentido, né? A gente tem poucos pontos. Quando a gente faz poucos pontos desse jeito, né? Ele não acrescenta em nada essa informação, que nessa informação que ela não vale de nada pra gente, porque a gente tem uma discretização muito grande nessa discretização que intervalo é muito grande, a gente não consegue analisar na frequência. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar uma função impulso aqui, né? Então, zeros, aí num determinado momento vai ter o 1, que é um impulso, e depois zeros de novo, né? Então, o impulso é isso, né? Ele tem zeros, aí é um impulso, né? Então, indo para 1, depois zeros de novo. A gente vai passar esse filtro, né? Esse impulso, no filtro do kernel B e A que a gente retirou aqui do Butter, ok? Então, no Butter ele deu esses dois kernel aqui, né? Que é dos parâmetros B e dos parâmetros A. E a gente aplica o filtro, né? O tanto do parâmetro, né? Porque a gente tem o IR que tem parâmetros B e A aqui. E a gente aplica o impulso. E ele vai nos dar uma determinada função no tempo, né? Essa função no tempo, a gente vai tirar a FFT e fazer a análise, ok? A gente fazendo essa análise, a gente consegue entender qual é a frequência que ele nos dá. Então, olha, o impulso é o preto aqui, né? Então ele está sobreposto com o vermelho. Então ele veio aqui, deu um impulso e aí voltou para zero. Então tá vendo que o preto aqui está todo em zero, né? Então quando a gente aplica o filtro, né, nesse impulso, sai essa onda aqui. Então essa onda aqui, olha, veja que ela é bem parecida com o kernel lá que a gente vê no FIR, né? Esse kernel aqui ó, é bem parecido, né? Aquela oscilação que a gente vê aqui. E isso aqui a gente vai aplicar FFT, essa linha vermelha aqui a gente aplica FFT. E olha, esse aqui é o ideal, né? O 20 e o 45 e 1 e depois tudo zero. E aí a FFT desse sinal vermelho, né, é esse ponto preto aqui. É o preto aqui que faz essa onda. Então veja que ele, né, tem aqui uma certa transição, né? E aí a gente deixa passar apenas frequências que estão próximas disso daqui, ok? E aqui tem a atenuação no log, em log também. A gente vê que a dispersão espectral aí dele, né, chega aqui no 2045 e depois começa a decair também, ok? E o que eu vou analisar aqui é a ordem, né? Então vou variar de 2 a 7 aqui, para a gente poder analisar a ordem do filtro. Então, aplicando o impulso, né, e analisando. Então, veja que é a mesma coisa, né? O azul claro aqui, né, ele é a maior ordem. E não necessariamente a maior ordem é a melhor.
né, ele tem problemas, apresenta problemas. Então, a gente quer um que tenha realmente, né, uma transição adequada aqui. Então, o verde, talvez, né, que tenha a ordem 6 aí, né, ele já seria bom, porque ele está ali com uma melhor transição, né? O 6 ou o 5 mesmo, que é o roxo, né, que está bem próximo aqui, né, já seria adequado. Mas veja que o azul, né, que apesar que o azul é escuro aqui, né, ele tem essas frequências altas aqui. Então, talvez por isso que não seja bom. Mas ele já tem, né, uma boa filtragem. Então, às vezes, se você tem pouco poder de processamento em tempo real ali, né, e você precisa fazer uma filtragem, você pode definir um filtro desse, né, com uma ordem bem pequena, com 3, ordem 3, né? Então, que são apenas alguns parâmetros que você vai ter que somar ali. Então, veja a vantagem que o IR tem, né, em tempo real. Só que, como eu falei, né, não necessariamente ele vai ser sempre estável. Você tem que definir ele bem certinho, né? E conhecer o seu sistema também, porque dependendo da entrada que ele dá ali, ele pode se tornar um pouco instável também, ok? Então depende também, você tem que conhecer bem o seu sistema, né? Não é qualquer coisa que você pode colocar ali. Mas o IR ele vai funcionar muito bem, né? Principalmente em tempo real, porque, assim como eu falei, né, aqui a gente não consegue ter uma transição super adequada, né, mesmo aumentando a ordem, né. Então também, assim, se você quer uma coisa bem descrita aí na frequência, né, o FIR ele é o mais indicado, porque você consegue controlar melhor as transições, as bordas e tudo mais, né. O IR você não tem esse controle aí, ok? Então espero que vocês tenham entendido, né? Esse aí é o primeiro insight sobre filtros. Na semana que vem aí eu vou falar como a gente define alta frequência, baixa frequência, né? Passa faixa. Falar um pouquinho aí também sobre o deslocamento que os filtros impõem quando a gente faz o pós-processamento, ok? Então, dessa aula foi isso, tá, gente? Boa semana aí e até mais.